E olha só que boa notícia. Com relação à carne suína, Santa Catarina também fechou o mês de maio com um crescimento nas vendas internacionais. O estado embarcou mais de 23 mil toneladas do produto, o que representa 14,6% a mais do que no mês de abril. E o faturamento foi cerca de 47 milhões de dólares. O bom desempenho do setor é reflexo do aumento nas compras de grandes mercados como China, Hong Kong, Chile, Argentina e Singapura. As vendas para a China, que é o principal destino da carne suína catarinense, foram praticamente 4 vezes maiores em maio deste ano do que no mesmo período de 2017. Isso tanto em faturamento quanto em quantidade. Hong Kong também importou quase o dobro no último mês na comparação com maio do ano anterior. Lembrando que Santa Catarina é o maior produtor e exportador de carne suína do Brasil. Olha, ao contrário do que muita gente pensa, a carne suína é uma proteína altamente saudável, com baixo índice de gordura e rica em vitaminas e sais minerais. É inclusive recomendada pelos nutricionistas para uma dieta saudável. Só que muitos tabus envolvendo essa carne vermelha ainda impedem o aumento no consumo do alimento. Nós vamos mostrar agora que a carne suína pode e deve ser sim uma ótima opção para as refeições diárias. A carne suína é uma das mais consumidas em todo o mundo. Só na China, por exemplo, são 40 quilos por pessoa por ano. No Brasil, o índice é menor, mas tem grande potencial de crescimento. A carne suína está em terceiro lugar no ranking de preferência dos brasileiros. A média de consumo é de cerca de 15 quilos por pessoa por ano. Em primeiro lugar vem o frango e em segundo lugar a carne bovina. Mas a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos tem previsões otimistas. O consumo deve chegar a 18 quilos por pessoa nos próximos 3 anos. Já foi o tempo em que a carne suína era vista como um alimento com muita gordura e poucos benefícios para a saúde. Se compararmos um corte de lombo com uma coxa de frango, por exemplo, vamos ver que o lombo, apesar de ser um pouco mais calórico, tem mais proteína e menos gordura. Nós estamos hoje com mais de 30 anos de experiência em suinocultura e participamos de um processo intenso aqui de substituição das nossas raças que eram produtoras de gordura. Nós temos raças, por exemplo, antigas que ainda depositam como 5 centímetros de gordura numa carcaça. Essas raças foram substituídas. Nós usamos raças hoje que têm baixa deposição de gordura. O benefício disso é que também o nível de colesterol da carne suína aí baixou bastante. Outro fator que contribui para a qualidade da carne é que hoje os suínos são criados dentro da mais alta tecnologia e padrões de higiene rigorosos. As granjas são fechadas, têm telas antipássaros, sistema de ventilação. Os animais são alimentados com ração especialmente preparada para eles. Recebem água tratada e a saúde é acompanhada por técnicos. Enfim, tem tratamento VIP. A produção do suíno, ela vem todo ano crescendo, porque a carne suína é uma carne saborosa. E tem feito muito trabalho da indústria com seus produtores e faz com que desenvolve a cada ano dentro de uma tecnologia de ponta e genética de ponta nós temos em Santa Catarina. Isso é que faz o estado diferenciado. Com um dos melhores sistemas de defesa sanitária do mundo, livre de febre aftosa e de outras doenças, Santa Catarina se tornou o maior produtor e exportador de carne suína do Brasil. Manda o produto para os mercados mais exigentes. Só consegue isso porque a carne daqui é produzida dentro de procedimentos rígidos de sanidade animal e segurança alimentar. Santa Catarina hoje é o único estado no Brasil que exporta para o Japão. O Japão é o país que tem a maior exigência em termos de qualidade de carne suína. E nós aqui no estado de Santa Catarina exportamos para o Japão, exportamos para muitos outros países e isso é uma outra garantia da qualidade do produto. O rigor na cadeia começa na produção, passa pelo abate e segue na comercialização. Quando chega nos supermercados, os cuidados para manter a qualidade não cessam. O nosso caminhão, quando ele sai direto do frigorífico, ele tem um aparelhinho que mede a temperatura do caminhão. Quando chega aqui na loja, na doca, que é recebido o produto, é medido para ver se confere o que está dentro do caminhão com o que está na carga. É feita uma medição.
A partir dessa temperatura entre 0 a 7 graus é recebida a nossa carga. Neste supermercado, a temperatura dos refrigeradores é medida pelo menos 3 vezes ao dia. Os funcionários também checam a limpeza do local e data de vencimento, para dar ao consumidor a segurança de levar para casa uma carne de alta qualidade que os nutricionistas garantem. Pode e deve ser colocada no cardápio diário sem nenhum problema. Ela é composta por proteínas que fornecem aos seres humanos uma quantidade de aminoácidos e em proporção também muito próxima das necessidades, das nossas necessidades, né? Então, é uma proteína de alto valor biológico, de alto valor nutricional, alta digestibilidade. Além disso, a carne também é uma fonte de importantes vitaminas, do complexo B e de alguns minerais. A gente viu aí na reportagem, né? Infelizmente, ainda existem muitos preconceitos com relação à carne suína. Muita gente, inclusive, deixa de comer essa proteína que é altamente saudável por causa de conceitos errados que vêm lá do passado. A pesquisadora da Embrapa explica melhor de onde vêm esses mitos envolvendo a carne suína. Ainda há alguns preconceitos ligados a questões do passado. Por exemplo, existem questões tabus ligados a problemas sanitários, que no passado realmente eram um problema, porque no passado havia criações de suínos soltos, alguns se alimentando em lixões, e então isso realmente era um problema de saúde pública, né? Eram animais que era uma carne que realmente podia transmitir doenças às pessoas, né? Aos consumidores. O que já não é o caso dos suínos que são produzidos atualmente, né? Que são produzidos em sistemas de produção confinados, com questões sanitárias totalmente controladas, né? Altos padrões de higiene, enfim, esse é um tabu que realmente a gente chama de tabu porque ele não se justifica mais. Outra questão está ligada à gordura, né? A carne suína sempre foi associada a um problema de carne gorda. Também vem do passado, do tempo em que se criava suínos do tipo banha, né? Que eram suínos que tinham realmente uma quantidade muito grande de gordura. E que hoje também não se justifica mais, porque já são décadas de melhoramento genético e ajuste nas dietas para que se chegasse ao suíno que se produz hoje, que é um suíno magro, onde, por exemplo, em torno de 67% dos principais cortes de uma carcaça suína é composto por carne. A produção de suínos, ela segue um rigoroso padrão sanitário, né? Tanto nos sistemas de produção, nas granjas, né? As vacinações, as instalações fechadas, né? Também há um controle muito grande em termos de higiene e condições de processamento nos abatedouros e nos locais de processamento, né? Então, isso realmente reduziu imensamente os riscos de transmissão de doenças por carne suína. Agora, uma coisa que é muito importante dizer é que é importante adquirir a carne proveniente de estabelecimentos fiscalizados pelo sistema de inspeção, seja ele federal, estadual ou municipal, porque são esses sistemas que garantem que a carne está sendo produzida do início ao fim num sistema seguro para os consumidores. A preparação, a forma de preparar depende muito das preferências dos consumidores, né? Mas o que a gente pode dar como orientação em relação a isso é que a temperatura de processamento ideal para a carne é 70 graus. Porque nessa temperatura a digestibilidade das proteínas da carne é máxima.
Tá? Entre 70 e 100 graus é uma faixa boa, né? O ideal é 70, mas até 100 graus também é adequado. Agora, acima de 100 graus já não é adequado, porque ela provoca uma transformação na estrutura conformacional das proteínas que diminui a digestibilidade. Então, quer dizer, você consome a carne, mas o aproveitamento dela não será tão alto, tão elevado quanto se ela for preparada dentro de uma faixa de temperatura mais adequada. O professor da Universidade Federal de Santa Catarina também contribui para esse debate importante. Ele garante que os tempos são outros e que, da forma como o suíno é criado hoje, não tem como transmitir doença alguma. Pelo contrário, ela é uma carne super indicada e, como a gente já falou, de alta qualidade. Nós temos a nossa cultura, que vem muitas vezes até da escola, aquele conceito de que a carne suína ela passa para o ser humano a cisticercose, que muitas pessoas conhecem como pipoca, o bichinho da cabeça, né? Isso realmente já aconteceu muito no passado, quando não se tinha muitos cuidados com a produção dos suínos. Atualmente, o suíno que se utiliza para consumo, a carne suína que se utiliza para consumo, vem de criações onde há uma preocupação grande em não ter doenças, né? Não entrar em doenças. Existe também nessas granjas um controle sanitário muito rígido. O sistema de alimentação do suíno, que antigamente era com sobra de comida, esse na suinocultura industrializada não existe mais. E para dar um suporte ainda importante para que não haja risco algum de cisticercose na carne suína, nós temos os serviços de inspeção sanitária, tanto a nível federal, quanto a nível estadual, quanto a nível municipal. Então, todos esses fatores, quando usados, né, e é o que se faz na indústria catarinense, na suinocultura catarinense, dão ao produto uma garantia de segurança total de consumo, sem risco algum de cisticercose. E temos ainda um benefício, especialmente o produtor, mas o benefício é pensando no consumidor, de que toda a carne suína aqui no estado ela é tipificada. O que significa a tipificação de carcaça de suíno? Toda a carcaça é avaliada, ela é medida, tem a sua deposição de gordura medida, se sabe quanta gordura tem na carcaça, quanta carne tem na carcaça. E os produtores que fornecem o produto recebem um bônus pela sua carcaça, sempre que a deposição de gordura é baixa e o rendimento de carne é alto. Então são diversos fatores também que trabalham no sentido de tirar esse mito de que a carne suína é excessivamente gorda. O benefício disso é que também o nível de colesterol da carne suína aí baixou bastante. E nós podemos afirmar com muita segurança que a carne suína comercializada hoje, consumida hoje, tem 50% no mínimo a menos de gordura do que a carne suína que se consumia na década de 70, na década de 80. A nossa necessidade diária, por exemplo, de consumo de proteína, que é fundamental para a nossa estrutura corporal, para o nosso funcionamento, é de aproximadamente 60 gramas de proteína por dia. A gente não acumula proteína, a gente tem que consumir diariamente. Então, se o consumidor pensar que cada 100 gramas de carne suína, quando assada ou cozida, tem 30 gramas de proteína de alta qualidade, ao consumir 100 gramas de carne suína por dia, ele vai estar tendo um aporte de 50% do que ele precisa da sua proteína diária. Se ele consumir 200 gramas, ele está suprindo 100% da sua necessidade diária. Além disso, essa carne é boa em termos de vitamina B6, B12, são vitaminas essenciais. A carne suína também é muito boa em ferro.
ferro que é absorvível pelo nosso organismo, e ela também é rica em potássio, que é importante especialmente em épocas aí de grandes problemas de pressão arterial. Nós trabalhamos bastante com a parte de manejo para melhorar a qualidade suína. Todo o nosso ensino aqui é voltado para os nossos universitários, no sentido de que como produzir para não ter risco à saúde. Todas as disciplinas ensinadas buscam esse saber, essa experiência. Nós temos projetos aqui também na área de melhoramento genético, todos visando buscar melhoria da eficiência da produção. E melhoria da eficiência da produção também significa melhoria do teor de proteína de carne no produto que é consumido. Também temos alguns projetos na área de qualidade de carne, no tipo de produto. E a carne suína é um produto muito fácil de ser trabalhado, porque você pode assar, pode cozinhar, pode fritar, ou já pode comprar uma carne temperada, que já está praticamente pronta para consumo, ou você pode também comprar os embutidos, que esses sim você pode consumir rapidamente. Santa Catarina hoje é o único estado no Brasil que exporta para o Japão. O Japão é o país que tem a maior exigência em termos de qualidade de carne suína. E nós aqui no estado de Santa Catarina exportamos para o Japão, exportamos para muitos outros países, e isso é uma outra garantia da qualidade do produto, que ele pode ser consumido com tranquilidade, sem risco algum à saúde, apenas com benefícios para a nossa nutrição e saúde humana. Vamos falar agora sobre outro assunto bastante importante, que é a raiva. A doença é transmitida principalmente por morcegos e mata animais infectados e pode atingir também os seres humanos. Por isso é preciso uma série de cuidados. Veja agora então como proteger o rebanho e também como se proteger contra essa enfermidade. Estas imagens foram gravadas pelos médicos veterinários da Cidasc em um tubo de drenagem na BR-116 em Monte Castelo, no norte do estado, durante uma operação de rotina dos profissionais. O alvo, esses bichinhos aí, os chamados morcegos hematófagos da espécie Desmodus rotundus, principais transmissores da raiva, doença que mata mamíferos. Eles se abrigam em cavernas, poços, bueiros, locais abandonados, entre outros. A Cidasc vai até esses lugares em todo o estado e faz o controle da população dos morcegos para diminuir a chance de proliferação da raiva. O controle é direto no morcego. A gente usa uma pasta, que é uma pasta vampiricida, né, que é o nome comum dela, que ela vai matar o animal que a gente passa, e pelo hábito de sociabilização do Desmodus, que eles se lambem quando voltam para o abrigo, a gente consegue que outros animais ingiram essa pasta, né? E então um animal que a gente passa a pastinha mata outros 2, 3, 4, dependendo da situação, se é macho ou se é fêmea. O controle é focado apenas na espécie Desmodus rotundus, inclusive com permissão da lei ambiental. As demais não transmitem a raiva. As pessoas não devem mexer nem matar qualquer morcego. Os técnicos devem ser chamados para lidar com possíveis abrigos do mamífero. Esses locais são então cadastrados e monitorados. O produtor precisa ficar atento ainda ao rebanho. Em caso de marcas de mordedura como esta, é preciso acionar a Cidasc, mesmo que o animal não esteja doente. A participação do produtor na identificação de locais e refúgios do morcego hematófago, como também a identificação do produtor, o alerta do produtor quando os animais apresentarem alguns sintomas referentes, né, o que se suspeita de raiva, imediatamente o produtor notificar ou avisar o escritório local da Cidasc ou da agroindústria ao qual ele pertence, para que se desenvolva um processo de investigação e para que, se porventura ocorrer a doença, trabalharmos no controle da ocorrência da doença.
Adultos e crianças recebem orientações por meio de um programa de educação sanitária desenvolvido pela SIDASC. Os médicos veterinários dão palestras para conscientizar as pessoas sobre o controle da raiva e como elas podem colaborar, notificando qualquer anormalidade. É a partir de informações repassadas pela comunidade que os profissionais conseguem agir. A SIDASC também alerta sobre a importância da vacinação dos animais. Essa é uma tarefa que cabe aos produtores. São eles os responsáveis por comprar e aplicar a vacina. Essa é uma medida fundamental para proteger o rebanho e evitar a raiva. O último surto de raiva no estado foi em 2012, com cerca de 100 casos. Os animais afetados não escapam da morte. E a doença também atinge os seres humanos. Em casos suspeitos, as pessoas precisam de cuidados urgentes antes que os sintomas apareçam. Mesmo sem a gente ter certeza que é raiva, a gente já começa um trabalho preventivo em relação às pessoas, aos produtores. Dependendo da situação, aí a Secretaria da Saúde do município vai encaminhar para vacinação ou tratamento com soro. Tudo depende do tipo de problema e da lesão que ele tem, se teve contato ou não. A raiva é uma doença que ela é fatal e desenvolver os sintomas, tanto mamíferos, vamos colocar assim, nós somos mamíferos, desenvolver os sintomas não tem mais como curar. O programa Carne Saudável de hoje encerra aqui. Nós voltamos no último domingo de julho para falar sobre brincagem dos bois. Desde 2008, os produtores precisam colocar brincos de identificação no gado. Uma medida a mais para controlar e também manter o rebanho longe de doenças e assim reforçar o status de excelência em sanidade animal que Santa Catarina conquistou com muito esforço.